Live de hoje o assunto é morte e a gente vai falar de uma maneira de... deixa eu só desativar os comentários. Como diz o título, morte, o arrependimento comum, os arrependimentos comuns que as pessoas têm antes de morrer e o que a morte pode nos ensinar sobre a vida. O texto que eu trouxe para essa questão é um texto meu do livro Amarelo e o título dele é Assistia à Própria Existência. O que eu quero fazer diferente de ontem é que eu quero ler esse texto. Para as pessoas que não têm o Amarelo ainda, que é o meu livro, eu acho importante trazê-lo aqui para depois eu montar, falar sobre ele. Então o texto é o seguinte: todo viajante é uma mente pensante e o contrário também funciona. Uma viagem começa primeiro lá dentro, nos sonhos, na imaginação, no sentir e na essência. O corpo acompanha a mente e o viajante. Tornam-se três em um, mas às vezes, sem motivo e sem causa, a mente perde-se na estrada e o colapso acontece. São 30 minutos de concentração. O ar entra, a mente acelera, o filme passa e o viajante vai a 130 bpm instantaneamente. 15 minutos de estrada. O corpo parado, respirando, concentrado e a mente lutando para permanecer ali. Resta ao corpo voltar, resta ao viajante desacelerar e o viajante assiste a cada momento. É só o que pode. O corpo decide então não desistir. Luta para permanecer de olhos abertos. Percebe cada milímetro e abraça a mente. Finalmente seguros, agora se encontraram e vão de encontro ao viajante. A estrada volta a ter forma e a multidão agora pode ser ouvida. Seguros estão e não mais sozinhos. São novamente três em um. Cansados, silenciam, assistindo à trajetória. Foi confuso para você? Imagine para mim, que assistiu na pele, na mais profunda intensidade. Bom, esse texto ele é muito importante para mim porque ele foi, eu posso dizer, um marco. Eu escrevi ele depois de ter a minha última crise de pânico, isso há 3 anos. E para quem tem crise de pânico, para quem já passou por isso, sabe que cada vez que a gente passa por isso é uma luta sinistra, mas sinistra mesmo, assim. E eu acho que cada pessoa tem diferente, né? A crise de pânico não é para todo mundo igual. Mas eu vou falar um pouco da minha, das coisas que eu senti. Eu tenho desde criança, desde os 11 anos quando começou. Mas essa última que eu tive especificamente, que foi para qual eu escrevi esse texto, aliás, a penúltima, vou chegar nesse texto, calma. A penúltima era muito uma sensação de morte. Tipo, eu tive uma apneia, então te falta o ar e você começa a perder consciência com isso. Então, quando eu tinha, 13 anos, eu cheguei a ficar 12 horas inconsciente, mas depois algumas eram 15 minutos, outras 10 minutos, outras meia hora, e essa que eu tive sozinha em casa, antes dessa que eu escrevi o texto, eu lembro que foi uma sensação de, tipo, eu vou morrer. Você vai tendo apneia, o seu coração acelerando, você não consegue ter o controle. E aí é muito bizarro, pra quem nunca teve essa sensação, e pra quem já teve, vai identificar. É muito bizarro porque tem duas vozes dentro da cabeça. É uma falando, você vai morrer agora, e a outra falando, não vai, tá tudo certo, respira, vai, não. E no meu caso eu perdi a consciência, então eu tinha essa apneia, essa falta de ar até perder a consciência, e quando eu voltava, quando a consciência voltava, eu voltava totalmente desestabilizada, chorando, algumas vezes eu ficava parada assim, e principalmente a sensação depois desse choro é de estagnar, assim, você fica, parece que tem um vazio bizarro dentro da sua cabeça, assim, então é uma sensação muito ruim, parece todo momento que você vai morrer. E aí nesse dia, eu lembro que eu tava indo buscar meu irmão no aeroporto e começava sempre com um formigamento, sempre algum sinal dava antes. E aí começou um formigamento, eu encostei o carro e eu pensei, eu vou ter uma crise de ansiedade. E eu comecei a alimentar aquilo ali, e aí eu liguei pro socorro.
e aí a ambulância chegou, e quando eles chegaram eu percebi que o meu batimento começou a acelerar ainda mais, e que eu comecei a ficar ainda mais em desespero. E aí eu entrei na ambulância, deixei o carro ali e fui. E esse texto é sobre esse trajeto que eu fiz dentro da ambulância até o hospital. E foi quando a socorrista estava do meu lado, medindo o batimento, medindo a saturação, e ela desesperando, porque, né, tava ali medindo que eu tava entrando em colapso. E chegou o outro socorrista, o Danilo, e pegou na minha mão e ele falou: você não vai fechar os olhos. É bizarra a sensação, porque o corpo ele começa a ficar rígido e você começa a perder o controle. É muito bizarra a sensação. E o seu olho você começa a querer fechar. E ele falou: você não vai fechar seus olhos, você vai fazer uma respiração comigo e você vai resistir a isso. E ele começou a falar isso, ele começou a respirar e eu comecei a respirar com ele. E quando a gente chegou ao hospital, eu não tinha apagado, eu não tinha perdido consciência e eu tinha controlado uma crise de pânico simplesmente respirando. Então esse texto foi especialmente para esse momento que eu vivi, que foi muito importante na minha vida. Eu tinha 21 anos e foi um momento que eu aprendi a controlar os gatilhos. Então hoje, quando... É até engraçado que às vezes eu tô com os meus amigos, eu falei: eita, acelerou o batimento aqui, só um minuto, dá uma aguinha doce aí, um negocinho, ou eu respiro. Mas você aprende a se observar, sabe? Você se olha nesses momentos. E, enfim, quem tem essas crises vai se identificar com isso. E se nunca percebeu esses momentos, começa a perceber também, porque são importantes. E aí, enfim, a primeira vez que eu consegui ter o controle dessa crise, desde então, escrevi esse texto, foi muito importante pra mim. E aí a pergunta chega: tá, Cal, mas você nunca mais teve ameaça, sabe? Você nunca mais passou por essa crise mesmo? E a resposta é: toda vez que eu voltava do trabalho, principalmente no começo, quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, que eu tava no trem, ou toda vez que eu tinha que fazer alguma coisa que eu ficava ansiosa, eu tinha gatilho. Parecia sempre que alguma parte do meu corpo ia formigar, parecia que alguma coisa ia dar errado, mas a diferença era que naqueles momentos e agora eu consigo identificar isso quando vai acontecer. E aí eu consigo respirar e eu consigo controlar. Então, eu falei sobre essa sensação de morte nessa pré-crise, mas ela ocorreu em outras vezes também. E eu acho que ela é uma coisa muito comum. Hoje eu quero trazer para vocês esse pensamento da morte quando a gente pensa na gente, né? Que eu acho que é uma coisa que passa pela cabeça de todo mundo. Pô, quando eu morrer, não sei o que. Como eu vou morrer, não sei o que. A gente tem essa mania de falar: quero morrer dormindo, quero morrer não sei o que, né? Quando eu morrer. Mas a gente também tem o costume de evitar falar sobre a morte. A gente coloca a morte em um lugar ruim, triste, como se fosse uma falha, né? E a gente evita essa dor antes dela acontecer, assim, a gente evita falar disso. E é um receio geral. E eu sempre evitava falar sobre essas crises, porque eu evitei durante muito tempo, eu segurei comigo durante muito tempo essas sensações, até eu ver que depois as pessoas que se identificavam, a gente compartilhava um pouco de calma nisso tudo, sabe? Porque eu também passo por isso. Isso é normal, isso as pessoas passam. E a morte é normal, é uma coisa que ela é inevitável, sabe? Então, eu trago esse texto, eu trago esse pensamento hoje porque é o mais próximo que eu cheguei da morte, mas novamente, os pensamentos eles estão sempre aí, então eu sempre parecia que me preparava. E eu lembro que começo do ano passado, eu tava tendo alguns gatilhos muito fortes de ansiedade. E foram os momentos que eu mais pensei sobre a morte, inclusive. Então eu alimentava esse medo de morrer, de que ia acontecer qualquer coisa a todo instante. Eu me preparava a todo momento para isso. Eu ou deixava um texto, ou deixava alguma coisa. E eu ficava me preparando para o momento que eu não queria, no fundo, que acontecesse. Eu não queria morrer, mas eu tinha esse medo, sabe? E enfim, é um assunto necessário, é um assunto delicado, e o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é alguns pontos de vista diferentes e sobretudo os arrependimentos comuns antes da morte. E aí, uma coisa bem legal também que eu falei ontem, bem legal não, ela é muito importante e necessária, além desses assuntos que a gente está tratando e vai tratar,
é a gente olhar com mais atenção para os nossos sentimentos, para esses medos. Ontem a gente falou sobre os medos no geral, hoje esse receio da morte, sobre as coisas, sobre esse assunto morte que a gente evita, é olhar com atenção para isso. Se é uma coisa que a gente não pode evitar, sabe? Que é uma coisa inevitável. O que a gente faz com isso então, sabe? A gente aceita esse assunto. Ok, a morte existe, ela é inevitável, vai chegar algum dia. A morte das coisas, o encerramento de ciclo, as mudanças que vêm com isso são inevitáveis. Então como é que a gente lida com isso, né? E aí, buscando isso também, de entender esse meu medo, das leituras que eu fazia de livros, de achar documentários. Eu sou uma pessoa muito viciada em TEDs, então sempre que eu posso eu tô assistindo uma palestra, alguma coisa, um documentário, e eu caí num documentário de um socorrista, em que ele trazia justamente os arrependimentos mais comuns antes de morrer, que ele ia socorrer algumas pessoas que algumas, né, claro, eles conseguiam salvar, só que outras, lá no momento, no acidente, ele passava os últimos minutos com a pessoa. E aí ele trouxe, nessa palestra, os 4 arrependimentos mais comuns que as pessoas tinham e compartilhavam com ele naquele momento. E aí eu quero ler eles para vocês agora, para depois debater, para vocês pensarem um pouco, para gerar alguns insights aí. Então, o primeiro arrependimento que ele compartilha na palestra, ele diz que o sentimento que as pessoas tinham naquele momento era o sentimento de culpa. E geralmente esse sentimento de culpa era por elas não ter feito algo que queriam fazer. Os arrependimentos nessa linha de não ter... enfim, os arrependimentos que a gente já carrega hoje um pouquinho dentro da gente, a gente sabe. O segundo arrependimento é a necessidade de ser lembrado nos pensamentos das pessoas que amavam, dos amigos. Elas queriam sentir que a memória delas continuaria viva ali. O terceiro arrependimento, elas precisavam saber que a sua vida teve sentido, que não tinham desperdiçado em coisas sem sentido, desperdiçado tempo. E por último, ele diz que independentemente das circunstâncias, ele sentia uma paz de espírito e resignação. Eram os menores momentos, mas ele dizia que existiam esses momentos. Ele dizia também que as menores coisas que as pessoas trouxeram ao mundo era o que dava paz nos últimos momentos de vida. E aí, sobre esses 4 arrependimentos, a gente consegue, eu não sei se vocês conseguem, mas talvez eu consiga mostrar isso para vocês, que eles estão totalmente interligados. Eu até fiz essas anotações. O sentimento de culpa das pessoas era de não ter feito o que elas queriam fazer no momento em que poderiam ter feito. Aí a gente traz a live de ontem, dos medos, né? Que a gente falava, poxa, mas um medo é só passar por isso, como que eu posso passar por isso? É pensar sobre isso, trazer a razão, é ter a coragem de dar só aquele impulso pro nosso medo do que a gente sabe que precisa fazer, sabe que quer fazer, mas fica ali, né? Elas queriam ter passado mais tempo com as pessoas que amavam, então logo se liga isso à necessidade de ser lembrado. Elas queriam ter deixado a sua marca no mundo ou apenas nas pessoas mais próximas. Assim como a gente hoje, né? Os nossos pais, a gente lembra de algo que um ente querido nos ensinou, que eu falei ontem da minha avó, que ela deixou as marcas em mim por ter me dado presente, por ter estado presente. E isso vem ligado também ao fazer sentido. A vida deles deveria ter feito sentido, algo bom, algo construtivo que eles fizeram, né? De vida em vida, principalmente, o que vai nos trazer, se a gente fizer esses passos, se a gente realizar esses passos, essa satisfação e paz de espírito lá no final. Então, trazendo a live de ontem, vocês vão perceber que ao longo desses dias aí que a gente tem pela frente de live, uma coisa vai ligar na outra. Então, trazendo ontem o medo que a gente enfrenta, os sentimentos que a gente compreende, a atenção que a gente dá pra gente, porque a gente está sentindo, vivendo, experienciando, o tanto de vida que a gente toca com isso ao se olhar e depois olhar pro outro,
é o que a gente vai levar pra sempre, né? Até o final. E aí um exercício bom é você pensar, se você morresse semana que vem, o que você iria deixar, sabe, na vida das pessoas que você passou? Ou o que de pequeno que você fez que iria marcar, enfim. E um exemplo legal também de usar é que a gente está em 470 pessoas aqui. Se eu falar hoje algo numa live, ou se eu ter dito ontem algo na live que impactou a vida dessas 470 pessoas, e essas 470 levarem para mais 470, e isso for se tornando uma corrente, eu tenho certeza que a gente vai ter deixado um pouquinho de vida em cada vida, sabe? Um pouquinho de coisa. E isso já vai ter valido a pena, totalmente. E vocês sabem disso porque vocês sentem isso dentro do coração de vocês quando vocês fazem algo bom, de positivo, abrem a porta para alguém, dão um bom dia, fazem uma gentileza. Isso é natural do ser humano, esse sentimento, sabe? Até tem uma escritora chamada Calbolê que ela diz que você jamais será esquecido por algo de bom que você faz nas outras vidas, sabe? Você até pode lembrar de alguém que te fez algo de ruim, mas você provavelmente não vai replicar aquilo, não vai levar aquilo pra frente porque aquilo te machucou. Mas algo de bom que alguém te fez, você vai levar pra frente, você vai replicar, porque você sabe que aquilo te fez bem, então você também vai querer fazer bem para as outras pessoas, sabe? Então, enfim, aguinha aqui. A gente precisa pensar na morte de uma maneira construtiva, desses arrependimentos e dessa emoção que ela é muito humana e comum. A morte é uma coisa muito comum. Ela é profunda e poderosa ao mesmo tempo, comum, profunda, poderosa, porque ela nos ensina o que é a vida, entendeu? A gente precisa se preparar para acomodar ela, porque ela é uma coisa inevitável. A gente vai passar, as pessoas próximas vão passar, então como que a gente traz consciência para isso? Ontem eu falei de trazer consciência para os medos, hoje novamente, como que a gente traz consciência para essa questão de morte nossa, morte das coisas, de encerrar ciclos? Se a gente quer viver, se a gente tem medo, né, da morte, é porque a gente quer viver muito. Então como é que a gente faz para prolongar a nossa vida? Para que os nossos próximos também vivam mais, né? A gente precisa aprender. Então como é que a gente faz isso? Talvez começando a mudar as questões. Ao invés da gente se perguntar, poxa, como é que eu vou morrer, será? Ou quando que eu vou morrer? A gente se pergunta, como que eu posso viver mais? Como é que eu posso passar por essa sensação de morte quando ela vier? Né? Trazendo a consciência, racionalizando a parte, né, que sente, a gente pode encontrar essas respostas. O que eu fiz ali, como eu trouxe essa questão da minha crise de pânico, né? Eu sabia que antecedendo a ela vinha essa sensação de morte. Então como que eu ia lidar com essa sensação se ela chegasse? Mas como que eu poderia ainda fazer antes disso para evitar que ela chegasse? Né? Como evitar? Então o que eu poderia fazer? E quando eu pensava no porquê eu tinha medo de morrer, a resposta era somente eu quero viver, como eu já estou falando aqui desde o começo. Então, como que a gente vive melhor? Trazendo consciência, vivendo pra dentro. E essa é uma frase que eu até compartilhei hoje no grupo do Telegram, que é uma frase do nosso querido Jung. Talvez não dê pra ver porque vai cair a minha carinha aqui em cima, mas quem tá lá no grupo acompanhou essa frase, depois eu posto nos stories também. Ele diz: decidir morrer para fora e viver para dentro. E é isso que a gente tem que fazer. A gente vive pra dentro, a gente se olha, o que pode dar mais vitalidade pra gente? Amar as pessoas, estar presente, aprender a meditar, cuidar da alimentação, aprender algo novo sobre a gente, sobre os nossos sentimentos. Então, essas questões pra gente se fazer aí hoje, se eu morresse semana que vem, né? O que eu deixaria, o que eu teria feito? E eu acho que vocês já estão um passo à frente só de estarem nessa live, né? Só de estarem aqui prestando atenção, querendo evoluir, buscando isso e levando isso adiante, para dentro da vida de vocês. Então a mensagem que eu deixo para vocês, nessa live breve, eu vou abrir para perguntas, já vi que tem várias aqui,
encontrem esperança dentro de vocês para confrontarem esses medos, essas inseguranças de morte, de qualquer coisa, de qualquer sentimento ruim que corroa vocês e que não faz parte do presente de vocês, sabe? Que é um medo futuro. E aí, confrontando isso, vocês estarão prontos para viver mais, sabe? Para viver o presente, que é o principal ponto da vida, assim, a gente estar presente. Para não se arrepender lá no final, né, de tudo que a gente falou aqui. E enfim, gente, a gente quando tá presente na gente mesmo, a gente consegue construir uma jornada melhor, mais atento a tudo que acontece na nossa vida e consegue construir coisas bizarramente incríveis. Então, a live de hoje foi isso, breve. Eu aposto que não tiveram muitas pessoas que choraram aqui. Eu falei que ia ser leve, é mais pra gente pensar. Todas as lives serão assim. Vai ser um presente pra vocês. Toma aí, pensa no que você tá fazendo na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Feedback, como eu pedi ontem, já postei uma foto hoje. Quem se sentir à vontade, pode ir lá, pode falar à vontade, pode desabafar. E é isso. Link do Telegram vou deixar nos stories, então fiquem atentos depois que a live acabar lá nos stories, tá bom? E aí, deixa um lembrete pra live da manhã que provavelmente vai ser no mesmo horário também. Tá ok? Eu vou ativar os comentários agora. Já vi aqui, faço parte da galera que chorou. Eu quero saber. Vamos lá. Resumidamente o que a gente trouxe aqui, né? Eita, apertei errado aqui. Eu nunca tive medo de morrer, mas eu sempre pensei na maneira mais neutralizada, provavelmente, para viver o hoje, né? E é isso. Ontem alguém falou de se antecipar, né, pro amanhã. E como é que a gente vai fazer o amanhã se a gente não viver o hoje, né? O nosso amanhã, a nossa semana que vem é feito do hoje. Então, a gente olhar pros nossos momentos hoje é importantíssimo. Neutralizar os nossos pensamentos é importante também, principalmente desse assunto que a gente está lidando hoje. Eu posso mandar, tem essa pergunta aqui, ó. Eu fico respondendo sem mostrar. Eu posso mandar sim no Telegram os 4 arrependimentos. Depois que terminar a live eu mando lá. Tem gente perguntando o canal do Telegram. Nos stories, eu acabei de falar, nos stories depois que eu encerrar a live, tá? Então prestem atenção lá. Eu não sei também se os meus stories estão chegando pra vocês. Eu tô postando todo o conteúdo lá e ainda assim as pessoas ficam perguntando. Não sei se é por falta de atenção ou se eu que tô faltando com vocês. Eu compartilho lá a palestra também, vai ser importante. Me lembrem disso no chat. É isso que eu comentei no começo da live. Eita. Como que faz para desacelerar a mente? Isso que eu comentei no começo da live sobre o texto e sobre a minha experiência é a minha experiência, mas a maneira que eu encontrei de fazer isso é a respiração, é a meditação, é isso que eu trago no final aqui pra gente pensar, sabe? Como é que eu prolongo a vida então? Como é que eu coloco mais vitalidade pra dentro do meu corpo? Às vezes a gente não presta atenção, eu vou ir um pouco além dessa pergunta agora, mas às vezes a gente não presta atenção no que a gente come, no que a gente não faz, na energia que a gente não gasta. E isso também interfere e muito na nossa mente, na nossa ansiedade. A gente acha que droga é só o que a gente ouve por aí de maconha e não sei o que, mas, cara, a droga tá no café, a droga tá no açúcar,
a droga tá em não dormir o suficiente. E você, se você não se alimenta direito, se você não tem uma alimentação equilibrada, se você consome muito e gasta pouco, isso vai acelerar a sua mente, entendeu? Isso é o corpo humano respondendo, isso faz parte. Então, esse desacelerar a mente, você vem muito antes dessa parte de respirar às vezes, sabe? Eu sou uma pessoa que se eu fico 3 dias sem treinar, cara, eu fico impossível, sabe? 7 dias, então eu não consigo mais nem me imaginar, eu surto, começa a aparecer espinha na cara, eu começo a ficar insuportável, eu preciso colocar endorfina pra dentro, eu preciso fazer com que minha mente gire. Então se eu começar a me alimentar mal, aí ferrou, aí é ansiedade pra tudo quanto é lado e aí nada funciona. Então quando eu falei da gente prestar atenção, trazer consciência para como a gente pode prolongar a vida, é nisso, é nos pequenos detalhes, é antes da respiração, ou então sentar para respirar 5 minutos, é notar que a gente está presente, sabe? A gente vai falar, inclusive na live de amanhã, sobre a presença, sobre estar presente, a gente vai debater sobre esse assunto. É antes disso, sabe? O processo, ele é pequeno, ele é passo a passo, e ele é antes, ele é da raiz. Ficamos torcendo para que o dia acabe logo, sem perceber que estamos torcendo para a nossa morte se acelerar. Exatamente isso, Thalys. Exatamente. Bom acréscimo. Exato, a gente não sabe se alimentar, a gente não sabe se observar, a gente não sabe. A gente só replica o que aprendeu lá na infância. Eu sempre fui uma criança muito gordinha, desde criança, assim, obesa, e eu tomava muito refrigerante. A minha água era refrigerante. E imagina se eu tivesse até hoje assim. Eu não ia me aguentar, eu com certeza seria uma pessoa totalmente depressiva, sei lá, sabe, essas angústias. Então a gente não repensa as coisas que a gente traz da infância, que nos ensinam, sabe? A gente não reaplica, não se olha. Tem que trazer mais consciência, tem que se olhar com mais atenção, tem que conversar com a gente mesmo, é importante isso. Porque senão a gente vai aceitar coisas que impõem pra gente, isso a todo momento, sabe? Vamos ver se tem mais alguma perguntinha aqui legal. Tem perguntas de como viver mais no presente. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tem... tem umas perguntas que são só comentários do tipo, pô, você nem parece que você passava por isso, que você passou por isso. Logo você, tão calminho. Mas é coisas que a gente vai desenvolvendo, é o que eu falei pra vocês, é passo a passo, sabe? É se olhar o que funciona pra gente, o que não funciona. Perguntaram de dicas de meditação. Eu trouxe um dia aqui pra vocês, a gente até fez uma live bem cedo de uma meditação em 4 tempos. Eu não sei se tem alguém aqui que acompanhou, mas foi muito legal. E hoje em dia tem uma meditação para acalmar uma crise de pânico quando ela tá acontecendo, que eles dizem que é em 7 tempos, né? É você puxar o ar em 7 segundos, segurar por 7 segundos, soltar por 7 segundos e aí fazer, não respirar por 7 segundos e fazer esse quadrante de novo. Mas dá pra começar com 3 segundos, dá pra começar com 4 segundos, e isso todos os dias fazendo um pouquinho, sabe? Faz 4 segundos 4 vezes, depois aumenta 5 segundos 5 vezes, e é assim que você vai trazendo a sua mente pro que tá acontecendo agora. Vai respirando com a barriga, vai respirando com o peito, vai respirando com as costas, e você vai se percebendo, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa respiração consciente, eu sabia que eu podia respirar com o pulmão, cara, com as costas lá atrás. Eu nem sabia que isso era possível. Mas é possível, é muito legal a gente trazer atenção pro nosso corpo, sabe? Essa técnica me salvou, exatamente.
Porque o que acontece quando a gente tá nesse momento de pânico? É o nosso corpo ali agindo de luta ou fuga, sabe? Então é a adrenalina lá em cima e você só precisa dizer com a sua mente pra ele, pro corpo que tá tudo bem. Só que como é que a gente faz isso? Respirando, sabe? Pô, respirar é a primeira coisa que a gente fez quando veio ao mundo, foi nosso primeiro alimento, sabe? Tipo, nasceu, pum, respirou, chorou pra caramba por estar aqui, aquelas. Mas é isso, trazendo consciência através da respiração. A Thali trouxe o assunto aqui também da morte das coisas, né? Das expectativas que a gente coloca em cima de alguns projetos que a gente idealizava tanto, e enfim. E isso é um pouco que eu falei ontem também dos nossos medos. A gente acaba projetando os nossos medos em cima desses projetos e acaba procrastinando, né? Alguém comentou ontem também, fez uma pergunta, será que isso não é medo da gente de dar certo? E sim também, e muitas vezes por esse medo de dar certo, por essa procrastinação, pra gente ir jogando isso pra frente, o nosso projeto, as nossas expectativas ali, o que a gente tinha de mais incrível acaba morrendo. Eu vou falar sobre isso também na live de inseguranças, e eu falei ontem, eu tinha muito medo de fazer essas lives, eu tinha receio, sabe? E se não fosse a Thali dar esse pontapé também, eu acho que ia deixar morrer isso. E isso eu tenho certeza que ia me gerar um arrependimento bizarro lá na frente. E quando sente que o prazer pela vida morre, cara, é delicado responder isso, porque eu acho que essa pergunta, ela é muito ampla, né? Ela não tem uma só resposta para ela. Mas eu ligaria isso muito com a falta de propósito na vida. Então, talvez você não saiba qual o seu propósito, sabe? Você esteja um pouco perdida para isso. E talvez, não, eu sei o meu propósito é esse, mas não dá certo, tá horrível, não sei o que fazer. Talvez o seu propósito ele seja um pouco individual, um pouco egoísta. Talvez esteja sendo isso, né? Então, repensar essas coisinhas. Por que eu não tenho prazer pela vida? Por que viver não é bom pra mim? Se sempre foi. Se quando eu fui criança era bom, se eu adorava as coisas, se era uma alegria, onde que essa alegria se perdeu? Por que se perdeu? Em que momento se perdeu? E por que eu não consigo retomar isso nos dias atuais? Eu tenho internet para assistir uma live hoje, eu tenho uma casa, uma cama para dormir, eu tenho comida na mesa, eu consigo ir atrás disso, eu consigo me virar, sabe? Talvez também a gente esteja almejando muita coisa, a gente esteja se comparando muito aos outros. E isso gera frustração, e isso gera falta de sentido e de propósito na nossa vida. Quando a gente se compara demais, é esse o preço que a gente paga também, sabe? Poxa, mas fulano tem uma vida massa pra caramba, não sei o quê, e eu aqui, aí a gente começa a se lamentar e trazer vitimização pra nossa vida, a gente começa a se frustrar com tudo que a gente faz, porque nada do que a gente faz parece suficiente, aí vai virando uma bola de neve, a gente vai perdendo prazer. Cara, se olhar com atenção, se olhar com carinho, se olhar com amor, sabe? Quando foi que eu perdi esse amor pela minha vida? Quando foi que eu perdi essa criança? Sabe? Quando foi que eu parei de olhar pra minha vida de uma forma construtiva, de uma maneira que eu realmente queria olhar, sabe? Será que foi quando eu olhei pra vida do outro? Será que foi quando eu fiz tal trabalho que não fez sentido? Sabe? Hoje eu vejo muito propósito ligado ao trabalho, que é uma coisa que a gente vai falar disso também, que eu até vou trazer a Thali para falar, que tem prioridade absurda para falar sobre esse assunto. A gente vai falar mais pra frente, mas eu vejo muito o propósito ligado ao trabalho. E as pessoas veem o trabalho ligado ao dinheiro, e não é. Não é, porque tem muitas pessoas que trabalham só pelo dinheiro e são totalmente infelizes. E a gente precisa pensar no trabalho também, não é que precisa, é uma necessidade
É uma necessidade genuína que quando a gente olhar por esse lado, a gente vai entender o quanto faz sentido. Um trabalho como abundância. Ele gera abundância não só pra gente, mas para todas as vidas. O trabalho é estar em serviço da humanidade. Então, achando propósito, encontrando o que eu gosto de fazer, eu estarei fazendo o que eu gosto em serviço da humanidade. E talvez o propósito dessa vida, como dizia Jung e vários outros filósofos, seja servir o ser humano. E a todo momento a gente está fazendo isso. Quando a gente está comprando no mercado, a gente está servindo o ser humano, servindo o trabalho dele. E ele está fazendo o que ele se propôs a fazer ali para servir a gente. Então a gente precisa começar a mudar essas nossas questões. Como é que eu vou ter vontade de viver se eu não vejo abundância na vida? Se eu não vejo que a vida é um ciclo e que eu preciso aceitar cada ciclo dela porque é importante? Se eu não tenho um propósito lá na frente, ou se eu não tenho um propósito genuíno de simplesmente chegar para alguém e falar: você é incrível, você é sensacional, continue fazendo seu trabalho. Estarei impactando essa vida. Esse já é um propósito, sabe? E eu posso ganhar para isso. Eu posso ser uma pessoa que estudou alguma coisa para ganhar para isso, para levar pessoas para frente, entende? Então a gente precisa, é uma necessidade humana começar a mudar esses pontos. Sair da base de vítima, de a minha vida é assim, os meus traumas me construíram assim, né? Eu não consigo mudar isso cara, eu tenho o controle da minha vida. Eu não tenho gana pela vida, eu vou achar um motivo pra viver. Eu tô gerando uma vida, eu vou gerar novas vidas, eu vou impactar novas pessoas, eu vou vender brigadeiro de porta em porta, sabe? Deixar a vida mais doce de alguém, eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou viver os dias que me deram pra viver, sabe? Pô, nossa mãe, nosso pai nos deram um maior presente que é viver, estar nessa vida, fazer algo hoje. E eu tenho certeza que é aquilo que eu falei no início da live, cada pessoa que faz algo de bom, sente algo de bom dentro de si, porque essa é a raiz do ser humano, é servir a humanidade, distribuir abundância. E é isso que a gente veio fazer no mundo, sabe? Não tem outro propósito além disso. A gente vai falar muito ainda, tem muitas lives pra gente debater sobre esse assunto. Então, estejam presentes, tentem continuar aí. A live de amanhã ela vai ser um pouco mais extensa, vai ser sobre presença. Depois a gente tem uma live maior ainda que é de mudanças. E assim a gente vai indo. E os spoilers eu vou parar por aqui. Mas vocês vão gostar, eu aposto. É muito legal, eu vi alguém replicando a frase que eu acabei de falar, e às vezes eu falo essas frases e nem percebo, né? Mas essa coisa de abundância é muito legal da gente pensar o seguinte também, de fazer o exercício do quanto essa vida, ela tem, assim, 360 oportunidades por dia, se a gente quiser. E a gente pode escolher essas oportunidades. Se a gente se olhar para o que a gente sabe fazer, talvez a gente não veja essas oportunidades, porque a gente sempre olha pra gente e acha que não sabe fazer muita coisa. Mas se a gente olhar para o que pode aprender, é sinistro, é bizarro. Eu vou falar isso em algum momento também, já programei aqui, mas comecem a olhar para as oportunidades, e eu nem digo assim, oportunidade de trabalho, mas eu falo oportunidade de aprender sobre cada coisinha, sobre o nosso sobrinho que aprendeu a falar uma palavra difícil, como ele fez aquilo, sobre, sei lá, alguém do nosso trabalho que aprendeu uma ferramenta nova de fazer tal coisa e veio nos ensinar, olha que magnífico. Sobre o nosso companheiro de vida que percebeu que a gente estava ansioso e veio e só deu um abraço na gente, ou só falou que tudo ia ficar bem. Olhem para essas oportunidades de perceber a vida e perceber a natureza acontecendo a cada momento, sabe? Isso é natureza. A todo momento a gente vive a natureza. A natureza, se a gente olhar para cada coisa, a gente vê a natureza. O ciclo da natureza, ele está sempre presente. A natureza se refazendo, os furacões, tudo mais que acontece, a natureza se refazendo.
né? E nem precisa ir muito a fundo na biologia para entender isso. Então, quando a gente traz atenção para essas questões, vocês vão ver, cara, vocês vão ver que no final desses sei lá quantos dias a gente tem pela frente, ainda 11, vocês vão conseguir olhar com mais detalhe para essas coisas. Porque a vida, ela tá nos detalhes de cada coisa, no prazer das pequenas coisas. A gente acha que prazer é ter um montante de dinheiro e viajar para onde a gente quiser, mas eu juro para vocês que tem dias que o maior prazer para mim seria voltar lá para casa do meu tio, ou ter a minha avó de novo e só comer a polenta da minha avó com molho vermelho, ou só voltar para casa do meu tio e o maior prazer comer um pão com nata e melado, sabe? Então, olhem para a vida de uma maneira mais abundante, enxerguem essas oportunidades dentro dos pequenos momentos da vida de vocês. E vocês vão conseguir enxergar os grandes momentos aos poucos, sabe? Porque esse mundo, ele é extremamente gigantesco. É extremamente cheio de coisas pra gente viver o tempo inteiro. A gente só precisa aceitar cada momento, aceitar o que tá sentindo, trazer consciência pra nossa vida e aí, então, transformar a nossa vida. É a gente que controla a nossa vida e não o contrário. Não existe uma vida controlar a gente. Eu sou uma pessoa que eu não acredito em destino, eu acredito em escolhas. A cada momento a gente está fazendo uma escolha e essa escolha vai determinar o que vai acontecer daqui a pouco. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem. Então prestem atenção nisso, nessas lives, no que a gente está fazendo. Ontem vocês escolheram olhar para o medo de vocês. Hoje vocês escolheram olhar para a morte das coisas, sobre encerrar, sobre os arrependimentos que vocês podem ter caso vocês não façam alguma coisa. Amanhã vocês aprenderão, eu espero, sobre estar um pouco mais presente. E vão juntando cada pouquinho disso, que eu sei que no final vocês vão juntar tudo isso da maneira de vocês, da melhor maneira possível, vão aplicar na vida e vão levar aí para mais vidas e para a vida de vocês. Tá bom? Cara, é um prazer imensamente inenarrável estar aqui. Gratidão a todos os envolvidos, galera do chat, já somos 1000 pessoas no chat. Tem dias que eu olho para aquele grupo e eu falo, olha para onde a gente tá indo, né? E no canal do Telegram já somam aí 2.100 pessoas, quase 2.200 pessoas. Então, gratidão é a palavra. Eu acho que esse momento eu só vou saber falar sobre ele daqui a alguns meses ou anos, talvez. Eu nem sei muito bem o que está acontecendo aqui, mas enfim. Gratidão, Thalissa, por me ajudar do começo ao fim, estar aqui presente sempre. Fechou, galerinha? Então, depois eu coloco os arrependimentos lá no Telegram. Pessoal que quer o link do Telegram, presta atenção nos meus stories depois dessa live. E eu também tenho um aviso sobre a editora, sobre os meus livros. Vai rolar sorteio aí, mas eu vou dar esse aviso nos stories, tá bom? Eu aposto que vários de vocês já receberam aí a degustação do livro amarelo. Eu vou mandar no Telegram lá também, tem muita coisa pra mandar, né? Mas enfim, vai rolar tudo lá. Fiquem espertos, tá bom? É o meio mais rápido e eficiente que eu tenho de me conectar com vocês. Então eu encontro vocês amanhã, provavelmente no mesmo horário. Vou soltar tudo stories. A live de amanhã, presença. Estar presente, fechar os olhos e perceber o que acontece ao nosso redor. Beijão e gratidão. Boa noite pra vocês e até logo.